o descompasso do timing, mas com certeza estaremos aqui conectados, gerando conexão para trazer um tema assim super precioso. Eu acho que, como o primeiro que nós já falamos, ele é para a vida. Eu acho que não é só sobre negócios e sempre que eu vou dar uma palestra, falar sobre temas de inteligência emocional, eu costumo dizer que a gente gera algo em nós que ninguém pode tirar, que é um tesouro, independente do lugar que você esteja, né? E como o Rafa falou, o quanto estamos carentes hoje de conexões, né? E vocês vão entender algumas analogias, exemplos que eu vou trazer aqui. Eu não vou me estender no meu currículo, vocês já me conhecem, mas quem está aí a primeira vez, eu sou psicóloga de formação, construí a minha carreira em RH, fiz uma transição para trabalhar com desenvolvimento, né, humano e me certifiquei, em inteligência emocional, porque na minha própria carreira pessoal e na área que eu trabalhei, eu julgo desde muito tempo onde isso não era tão falado assim como um pilar fundamental. E eu quis, antes da gente mergulhar no nosso tema de hoje, trazer para vocês um pouco de um recap, né? A gente olhar um pouquinho o que foi o nosso primeiro encontro, porque são elos que vão se conectando. Então, lá na nossa primeira conversa, nós falamos sobre comunicação, né? E lembrando dos temas que eu trouxe para vocês, são os três pilares da comunicação. Então, a clareza, a confiança e a convicção. Então, eu sei sobre o que estou falando, me preocupo em passar isso de maneira clara, objetiva. Eu transmito através das minhas ações e daquilo que eu comunico ao outro a confiança, a autoridade, a minha marca pessoal, né? Propriedade naquilo que eu falo. O negócio que vocês conduzem, eu creio com convicção que isso é fundamental, né, para vocês gerarem aí a conexão com os clientes de vocês. E a convicção, por quê? Porque eu tenho que acreditar em primeiro lugar naquilo que eu falo, né? Não tem como eu esperar que o outro creia, né, naquilo que eu digo, se eu mesma não tenho aquela visão de valor em quem eu sou, no que eu faço e no que eu entrego, né? E saber para onde eu estou indo, né? Ter direcionamento. Então, todos esses pilares aqui da comunicação eles são extremamente importantes porque a gente vai falar hoje também. Nós falamos lá também sobre escuta ativa e escuta reativa e o quanto que a escuta ativa ela abre caminhos, ela conecta, ela gera no outro um impacto de valor, enquanto a reativa ela apenas quer responder, né, reagir literalmente àquilo que o outro está falando, sem realmente parar para escutar, né? O escutar, se a gente for pensar, como eu expliquei para vocês, é diferente do ouvir. Eu estou aqui com vocês hoje, estou numa sala de reunião, às vezes tem pessoas que podem estar passando aqui, né? Vocês estão, de repente, em algum lugar que vocês vão ouvir um ruído, sei lá, de trânsito. Enfim, a gente pode ouvir várias coisas ao mesmo tempo, mas escutar a gente só consegue quando a gente tem foco no outro que a gente está interagindo. E falei muito sobre carisma, que é um conceito que eu amo falar em autoliderança e liderança, que o líder carismático, ele por si só, ele já ganha valor de cara. Eu brinquei com uma pessoa outro dia, né? Eu falei, não, não importa muito você ter só 1000 experiências, 1000 certificados, se você não é um líder, hoje em dia, principalmente, onde a gente tem carência de conexões, como já começamos a falar, é, não vai render, né? Eu brinco, o hardware não vai ser suficiente, porque o software, ele é hoje o que nos move, o que nos faz ser diferenciados. Então, o líder carismático é aquele que se coloca no lugar do outro,
que compartilha valor, né, no tempo, no conhecimento, nos recursos, é aquele que se interessa pelas pessoas e valoriza o outro. Então, toda essa bagagem que eu resumi do nosso primeiro encontro é também alicerce fundamental para que a gente entre no nosso tema de hoje. Conexões. Será que a gente realmente, num mundo tão tecnológico, estamos conectados, né? Ou será que a gente está vivendo num piloto automático e isso, sem perceber, na sutileza do dia a dia, está, né, minimizando as nossas conexões ou não tornando essas conexões tão impactantes, né? Onde gera valor, onde realmente constrói algo, né? A gente sabe que é inevitável hoje a gente não falar de redes sociais, né? E a velocidade das coisas. Mas eu tenho certeza que eu vou trazer um exemplo para vocês de algo que a grande maioria aqui deve acompanhar, alguma rede social, e você também vê muitas pessoas. Mas mesmo nas pessoas que você tem, por exemplo, no seu Instagram, não são todas que você se conecta. Tem aquelas que você para com mais cuidado, ou você escolhe, né, como uma pessoa intencional, escutar, né, de verdade. Aquela pessoa eu realmente acompanho, aquela pessoa realmente eu me conecto, aquela pessoa realmente eu paro para escutar o conteúdo dela, seja no Instagram ou pelo no Spotify, pelo um podcast, por exemplo. Então, até nessa sutileza, tem muitas pessoas que vocês devem ouvir, mas poucas vocês acabam se conectando. E aí, a primeira frase que eu quero trazer aqui de partida para a gente aprofundar no tema conexões é: conectar não é só falar bem. Porque às vezes alguma pessoa fala, não, fulano fala tão bem, né? Ele se conecta com as pessoas. Mas não é sobre isso, né? A minha forma de falar, o meu dialogar, né? O meu português, a minha maneira de expressar, lógico, é importante, mas não é ela que gera conexão. Às vezes você pode ter conexão com alguém que talvez não seja o mestre, né, da comunicação, porque a gente vai entender que os pontos de contato são outros, né? É você fazer o outro, né, ser visto, entendido e valorizado. E quando eu falo que é para a vida, isso leva tanto para a nossa família, por exemplo, para os nossos amigos. A gente realmente está se conectando com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? Ou a gente só está, de repente, aí interagindo vez ou outra de uma maneira mais superficial. E aí, o primeiro ponto da nossa, o nosso caminho, da nossa ponte para gerar conexões é a empatia ou é a simpatia. Então, vocês devem aí no hall de amigos de vocês, conhecidos, ter pessoas que são aquelas pessoas carismáticas, mas não necessariamente são pessoas que, né, geram empatia no outro, porque a empatia é um pilar fundamental que vai além. É muito mais sobre quem está do outro lado do que sobre mim. É muito mais do que o ser agradável, né? E a empatia, quando eu trabalhava em RH e perguntava para as pessoas assim: ah, me fala, né, três qualidades suas. E como o conceito de inteligência emocional vem crescendo, né, cada vez mais, a empatia ficou muito famosa, né? Ela foi um pilar aí da inteligência emocional muito falado, mas pouco entendido. Mas a pessoa dizia: poxa, eu sou empático, eu tenho conexões com as pessoas, eu trabalho bem em time, eu me comunico bem, né? Eu tenho engajamento naquilo que eu faço, tal. E aí a gente vai puxando um pouquinho mais, né, a conversa para entender. Me dá um exemplo de empatia. Então, hoje, antes de eu ir para o próximo slide, para os dois próximos, eu queria que você parasse aí um minutinho para pensar. É, o meu nível de empatia, como está? E se eu fosse hoje
né? De repente, estivesse tendo uma conversa com a Débora sobre inteligência emocional, no um a um ali, e ela me perguntasse um exemplo de empatia, o que que eu pensaria para contar para ela? Onde eu exerci essa minha habilidade de inteligência emocional, tendo empatia no outro. Então, por alguns segundos, começa a ir puxar na sua memória qual seria. E aí vamos depois checar juntos se realmente foi um gesto, uma situação de empatia ou será que foi de simpatia? E para trazer esse tema com um pouquinho mais de conteúdo e profundidade, eu gosto muito de falar da Brené Brown. A Brené Brown, ela é uma escritora, ela tem vários livros, inclusive livros sobre liderança, ela tem um trabalho, inclusive em empresas, né, grandes empresas nos Estados Unidos, com líderes, e ela fala muito sobre temas sobre a vulnerabilidade, né? Onde nós hoje, às vezes, nos colocamos em armaduras tão fortes que perdemos a oportunidade nos lugares certos de sermos vulneráveis. E esse documentário, né? Eu sempre trago dicas para vocês aqui de conteúdo. Esse documentário tá na Netflix para quem gosta. É O Poder da Coragem. E eu recomendo para vocês por dois motivos. Primeiro, para vocês ouvirem sobre o tema, né, o poder da coragem. E o segundo, porque a Brené Brown, quando ela vai para os palcos, ela tem ferramentas para gerar conexão com o grupo que ela esteja ali palestrando de uma maneira muito interessante, que inclusive nós falamos no nosso encontro do mês passado, que é o storytelling, que é o contar história, ouvir a história do outro e contar a minha história, né? Porque a gente aprendeu lá juntos, no primeiro encontro, que isso faz uma diferença enorme na nossa comunicação. E ela, por transitar por esses temas da inteligência emocional, ela criou um desenho. Ele tá em inglês, mas ele tem a tradução embaixo, legenda, né? Para vocês, ele é bem rapidinho, 2 minutinhos. E ela vai trazer ali dois personagens, né? Um personagem que vai representar o lado quando eu exercito a minha empatia, e uma figura meio cômica que vocês vão ver ali, que acha que está sendo empático, mas na verdade não está sendo, não, está sendo mais simpático. Então, eu vou compartilhar agora esse vídeo para nós vermos juntos. Ele está disponível no YouTube para quem quiser depois rever. Enfim, eu acho ele assim sensacional, curto, objetivo e que faz essa virada de chave na nossa mente sobre empatia e simpatia. Opa, peraí, gente. Vocês estão vendo a minha tela? Oi, Débora. A gente tá vendo, mas tá falando para fazer um login, não tá compartilhando o vídeo. Ah, não, peraí. Não, Peraí que eu vou mudar então o compartilhar aqui. Um minuto. tá. É porque tá assim, eu faço login Tá, para confirmar que você não é um bot. tá. Faz parte, né, das seguranças da informação, enfim. Vamos mudar aqui para ficar mais fácil. Apareceu? Agora sim, Sim, tá. agora sim. Pode até aumentar a tela Tá, aí. sim. Isso.
Agora, eu não sei se tem áudio ou vídeo, não entrou o áudio ou vídeo, então de repente você tem que dar o ok para o áudio do vídeo. Ah, não está entrando o áudio? É, Eita, nossa, espera aí. Vamos de novo. É, aqui na opção de compartilhar o som, parece que não está permitindo, porque tem aquele compartilhar com som, né? E não está entrando. estranho, não está permitindo, porque aqui está a permissão 100%. Mas qualquer coisa coloca sem o som mesmo, sem problema algum. Para pelo menos a gente ter uma. Será? É que é tão legal o som, gente. Mas vamos lá. Não sei por quê. Ele não está me dando a opção de linkar com o som. Mas tá bom, vamos sem som então. Ó, eu coloquei você como host agora, vê se você consegue. Deixa eu ver. Será que muda? Não, não, Não. vamos Então é sem alguma mesmo. atualizaçãozinha isso. É, mistérios. Vamos lá. Então, o que ela está falando aqui é sobre a reconhecimento das emoções, né? Esse ursinho, ele faz o papel de exercer a empatia, né? Quando uma pessoa está numa situação difícil, né? Essa é o desenho da simpatia. Então percebe que os dois estão ali naquele lugar vulnerável, né, da raposinha ali, mas um está conectado com ela em pensamento sobre o que ela está sentindo, a outra não. Percebam agora a linguagem corporal, quando eu sou empático, entende? Então, esse exemplo, né, que ela traz, tão simples através é, de um desenho, né, de dois personagens é, completamente ali inocentes, mas que falam tanto, né, através da expressão. Né? Eu estou expressando empatia, ou estou ali colocando, né, palavras soltas que talvez gerem algo no outro, mas na verdade não estão gerando nada, e muitas vezes até
acaba é, né, magoando, porque ela entra ali numa comparação, ela entra ali num desejo de fazer uma piada, mas não necessariamente, né, ela parou, né? O urso ele para, ele se conecta no pensamento, ele tem a linguagem corporal, ele ouve o que ela fala, ele faz aquele esquema que a gente fala do espelho, né? Eu ouço o que você está falando e eu devolvo para você o que você está falando. Então, percebe que até o fato de descer ali a escada, né, como as duas descem, não necessariamente vai gerar a empatia por si só, porque é o gesto, né? É a comunicação, é a atenção, é o se colocar vulnerável também, né? Porque o urso ali se coloca vulnerável. Então, eu quis trazer aqui para vocês os atributos, né, da empatia. Eu preciso estar aberto para enxergar a situação com a lente do outro. Às vezes, principalmente quando são situações assim que para nós são mais difíceis, né, é, de, de pensar sobre, porque nós não tivemos aquela experiência, eu preciso ter uma intencionalidade maior para me colocar ali disponível. Eu preciso evitar o pré-julgamento. Gente, quem nunca? Né? Eu sou a primeira a levantar a mão aqui. A gente tem uma tendência, às vezes, de ver uma situação ou ver uma pessoa e, de repente, já subentender ou imaginar algo, né, numa reação, numa cena que a gente vê, uma história que a gente ouve, né, e pré-julgar. Então, para ser empático, a gente tem que ter essa intencionalidade, esse esforço para ser mais neutro, ouvir, né? Descer ali na mesma direção. Reconhecer os sentimentos na perspectiva do outro. Eu não sei se vocês se deparam com pessoas aí na vida de vocês, vez ou outra, mas é uma coisa que mexe comigo muito, principalmente quando eu estou com uma expectativa de empatia do outro para gerar uma conexão, né? Você fala uma determinada coisa e aí a pessoa responde assim: Nossa, mas você não sabe. Isso aí que você está passando? Ixi, já passei coisa 1000 vezes pior do que você. Aí começa a contar a história dela. Acabou. Acabou a conexão, acabou a empatia. Eu, particularmente, perco o interesse em até falar outras coisas para aquela pessoa, né? E ali, por fim, né, também expressar a minha compreensão. Quando você ouve algo, principalmente que você percebe que o outro tem uma expectativa ao seu respeito de acolhimento, é importante a gente dizer: eu entendo, eu te escutei, né? Eu respeito. Eu, às vezes, posso não estar passando pelo que você está passando, ou ter tido uma experiência, mas eu reconheço a sua tristeza, eu reconheço a sua dor, eu reconheço o seu conflito, eu reconheço a sua dificuldade, né? Isso nos ambientes mais árduos, e também reconheço a sua alegria, né? A sua conquista, a sua celebração. A gente também hoje sente muita falta, eu não sei vocês, de pessoas que são empáticas também pelas nossas alegrias, né? Pelo nosso sucesso, pelo nosso crescer, né? Então vamos ser empáticos, né? Tanto nas fases boas, né? Como também nas fases difíceis, né? E se colocar ali como uma conexão que gera empatia no outro. Tá aparecendo aqui para mim a Terezinha Soares levantou a mão. Ela tem alguma pergunta? No chat não apareceu nada para mim. Caso tenha alguma pergunta, gente, eu vou pedir, por favor, para colocar no chat e no final a gente pode vir com as perguntas para a Débora, perfeito? Para não ficar Perfeito, interrompendo. perfeito. Show. Então, a conexão está ligada no quê? Está ligada em ser autêntico, está ligada em ser uma pessoa interessada, né? Porque se assim não for, como faremos, né? É, como geraremos conexão, como eu falei?
Não tem como. Eu não creio nisso. Pense naquilo que eu falei para vocês, até as pessoas que vocês seguem na rede social. Vocês se conectam também por aquilo que vocês carregam, na autenticidade de vocês, na empatia de vocês e no interesse que vocês têm em determinados temas, né? Essa aqui é uma frase para a vida, né? E sempre é bom nós termos isso como nosso. Lembra que eu falei termômetro ou termostato, né, no nosso encontro? Isso aí é que nos calibra, sabe? Vez ou outra, deixa eu parar um pouquinho aqui para ver se eu estou genuinamente com essa pessoa, carregando, né, esses atributos aqui para gerar uma conexão genuína. Então, eu quis trazer esses conceitos para vocês, conceitos de olhar muito para dentro de nós, né? E que bom, né? Eu gosto muito de fazer o que eu faço porque eu ajudo as pessoas e aprendo com elas e também sempre avanço um pouco mais, por mais que eu fale desses temas, a parar para olhar para si, né? A gente não consegue transbordar em ninguém aquilo que a gente está nutrindo dentro da gente. Então, eu quis trazer vocês muito primeiro, nessa nossa primeira etapa aqui da jornada de hoje, para esse olhar para dentro. E agora trazer um ponto-chave, né? Um exercício que, se você está anotando aí os pontos que nós estamos conversando hoje, anote esse, que esse, assim, é o simples que funciona, mas é o simples que gera um impacto incrível, que eu dei um nome aqui de qual é o seu ponto de contato. Lembra que eu comecei ali falando para vocês sobre quem vocês seguem, quem vocês param para escutar e quem vocês só ouvem vez ou outra ali nas redes sociais? Isso vale como ferramenta para gerar conexões genuínas. Mas, Débora, como que eu faço isso na prática? Tem dois caminhos. Primeiro, as pessoas que vocês querem gerar conexão, né? São pessoas que vocês já conhecem? Então, é a primeira pergunta, né? Primeiro, assim, o meu ponto de contato. Eu já conheço essa pessoa? Se conhece, você tem que ver no histórico da relação de vocês que temas que vocês têm em comum. E eu vou trazer um exemplo já já. E o outro ponto é quando eu não conheço. Quando eu não conheço e eu vou querer gerar essa conexão, vou para uma conversa importante, tem como eu descobrir antes? A gente tem alguém em comum, né? Alguém que nos apresentou, alguém que pode me contar um pouco dessa pessoa, ou de repente no bate-papo de vocês inicial ali, vocês vão realizar perguntas, né? Sem o outro, óbvio, saber, mas você já ali intencional para descobrir que pontos de contato vocês têm. Ontem eu estava conduzindo um trabalho com um grupo de mulheres. E a gente estava falando ali de um determinado tema também de inteligência emocional, e elas trouxeram algo assim muito precioso da vida delas, né? Familiar, ali quando criança, tal, questões que geraram algumas marcas, né? Algumas crenças limitantes. E aí, as duas falaram das próprias histórias, mas com um ponto em comum. E como eu estava conduzindo ali o grupo, a reunião, qual foi o meu papel para gerar conexão com elas? E principalmente naquele momento vulnerável, né? Como a gente viu ali no vídeo da empatia. Eu falei, uau, eu tenho uma história de vida parecida. E aí eu contei sobre a minha história. E qual foi a minha trajetória para, de repente, administrar aquele ponto de conflito familiar, né, ao longo dos anos, e hoje, vamos dizer assim, está melhor. Então, sabe, ao contar a história, eu me conectei com elas, elas viram que já aconteceu comigo também, que eu entendo a dor delas, e isso gera um ponto de contato. Ah, mas precisa ser algo nessa dimensão, Débora? Não. Podem ser temas mais, vamos dizer, do dia a dia, né?
uma área de interesse, uma área de valor que você tem valores em comuns, os seus inegociáveis, uma experiência, né? Pode ser um esporte, pode ser uma viagem, pode ser um time de futebol, né? Ou um esporte que você acompanha, ou um hobby que você faz, ou sei lá, a criação de filhos. Aí a gente tem uma gama, né, variada de temas, mas eu preciso estar atento. E só consigo isso como? Conhecendo o outro verdadeiramente. Então, para encontrá-lo, eu preciso ouvir. Para encontrá-lo, eu preciso estar conectado com histórias, né? Isso eu gosto muito dessa frase, eu não sei o autor dessa frase, mas desde que eu ouvi, eu adotei para a vida, né? Que quando eu sou uma pessoa interessada, eu me torno uma pessoa interessante. Vou dar um exemplo para vocês, que com certeza vocês já se depararam aí no dia a dia. Você está ali, sei lá, numa confraternização, numa reunião de família, enfim. Sabe aquela pessoa que chega e ela quer saber das pessoas que estão ali, né? Ela pergunta sobre essas pessoas. Ela é uma pessoa interessada genuinamente pelo outro, aquela pessoa que a gente até gosta de conversar mais. Essa pessoa se torna interessante. Essa pessoa a gente quer trazer para perto. Entre uma pessoa, de repente, que, sei lá, no âmbito profissional faz a mesma coisa ou algo parecido com o que você faz, quando você é uma pessoa que se comunica com os pilares que nós falamos aqui, quando você é uma pessoa que gera conexão, você é uma pessoa interessante. Você é uma pessoa que eu quero ter perto de mim. Eu quero ter um ponto de contato com você. Eu quero me conectar. E aí a gente está falando do quê, gente? Do óbvio. Mas, Débora, a gente tem que falar que conexões são humanas? Aham, porque no mundo digital que vivemos hoje, às vezes as pessoas esquecem. Tem tanta gente, às vezes. E quem nunca também, não estou falando isso, porque também faço, vez ou outra, determinados temas, tá conversando, se conectando com o chat GPT. Então, assim. Tá tudo certo, bem usado, uma baita ferramenta, mas as conexões humanas são as que hoje, né, por incrível que pareça, óbvio e simples, é que trazem diferencial para nossa vida. E nossa vida, entenda, nossa vida pessoal, profissional, negócios. A gente realmente está se conectando com as pessoas da nossa família? Ou a gente está ali conectado em outras coisas, naquela oportunidade de fim de semana, e pouco sabendo, né, do que está acontecendo, né, às vezes no nosso meio mais próximo. E eu trouxe isso daqui, essa semana foi meu aniversário, ontem especificamente, né? Mas eu, na hora de montar aqui para vocês, eu lembrei, gente, é uma coisa, não vou falar a minha idade, né? Mas lá, num tempo atrás, me contaram que quando a gente fazia aniversário, as pessoas ligavam para gente, para conversar, para saber como a gente estava. Tinha até aquele lance de mensagem, né? A gente ouvia uma mensagem pelo telefone e tal. E hoje em dia, como que funciona? Como que foi para vocês? Eu vou falar bem fresquinho de ontem para mim. Teve 3 níveis de conexão para o parabéns. Aqueles que mandaram mensagem de texto no WhatsApp, aqueles que mandaram mensagem de voz no WhatsApp, aí a gente já subiu de nível, e uns poucos e bons que ligaram. Ligaram. Então, no último aniversário de pessoas importantes para você, o que que você fez? Você mandou mensagem de texto? Você mandou mensagem de voz? Você ligou? Né? Algo simples. Amei tudo, gente. Todas as formas que eu recebi de parabéns foram maravilhosas. Mas vou dizer que quem tirou um tempo, né, para ligar e ali ter aquela conversa boa, porque eu gosto de conversar, né, tem um plus, né, no meu coração, né? Então, vamos.
né? Pensar nisso. A gente vive em um mundo acelerado que as pessoas estão conectadas, mas às vezes não se conectam. Por isso que eu botei estrategicamente aí essa figura, essa foto. Eu tô ali num lugar, né? A gente vê isso muito em show, sei lá, em celebrações, enfim, em viagem, né? Não tem problema nenhum. Eu sou a favor dos registros, eu quero compartilhar isso com as pessoas que eu amo, eu compartilho coisas que eu acho bonitas, né? Eu gosto de compartilhar o belo na minha rede social, mas não quero que aquilo roube a minha conexão. Quando eu estou com pessoas, né, e tenho esse tempo de qualidade, eu deixo o celular de lado, porque eu quero ter uma conexão genuína, né, com essas pessoas. E aí a gente volta para o nosso amigo, né, que já estou falando dele ali no exemplo do aniversário, o WhatsApp. E por que que eu trouxe essa figura estrategicamente para vocês? Porque eu, há um tempo atrás, comecei a observar isso. Recursos da aceleração, da agilidade do nosso dia a dia. 1x, 1.5x, 2x para ouvir os áudios, certo? É, ok? Eu uso esses recursos. Porém, porém, em determinadas conversas e situações, eu não uso. Por quê? Porque é quando a gente para, né, ali para usar esse recurso e acelera a voz da pessoa, a gente está perdendo conexão, a gente está perdendo empatia. Por quê? Porque a gente não ouve o tom de voz. A gente não sente a emoção do outro lado genuinamente. Se ele também está acelerado, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está preocupado, se ele está angustiado. A emoção ela é roubada na aceleração de uma das principais ferramentas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, assim, mesmo que você de repente queira ali ouvir, né, não deixar passar e ouça acelerado, dependendo do que é o tema, depois para, põe num X e escuta, escuta genuinamente a pessoa, né? E aí eu trouxe aqui então um resumo dos três pilares da conexão. É a validação em dizer eu vejo você, eu observo você, eu escuto você, né? Eu estou ali genuinamente com você, né? A generosidade, porque o mundo está carente de pessoas generosas, né? Que se põe no lugar do outro, que realmente se interessa por mim, não pelo que eu posso dar, mas primeiro por quem eu sou e a intencionalidade, né? Isso tudo que eu estou falando não é assim só para a gente gerar negócios, não é só para a gente fechar contratos, né? Não é só para a gente conquistar projetos, posições, enfim. É para ter a nossa marca no mundo como principal ativo de qualquer cadeira que a gente venha ocupar na vida. Então, o que que é falar sobre esses três pilares? É abandonar o ego. A gente vê hoje nas redes sociais também muita coisa do ego, do ter, do fazer, do alta performance e tudo mais. Gente, o ter, fazer é maravilhoso, nada contra, né? Alta performance, sou uma pessoa que sou a favor da alta performance, porém, nada disso tem valor sem você carregar aquilo que você é, independente do que você faz. Porque se aquilo que você é, né, não tem alinhamento com seus valores, com o que você acredita, com o que você quer impactar o mundo, você pode ter os melhores recursos, né? Pode ser que você se dê bem, né? Agora vai do que para cada um é, por exemplo, ter sucesso.
o que é para cada um ter, né, prosperidade. Eu às vezes gosto muito mais de usar o termo prosperidade, ser próspero, do que ser uma pessoa de sucesso, porque também tem diferença, né, na definição de cada um desses conceitos. Então, menos ego. Quando a gente deixa o ego, né, um pouquinho de lado, não abandona ele, porque a gente precisa, como psicóloga, eu falo isso, mas deixa ele um pouquinho de lado, a gente ganha a pista, como eu gosto de falar. Então, é muito mais sobre o outro do que sobre mim, né? É muito mais sobre eu olhar você, eu emprestar o meu conhecimento, reconhecer você como quem você é eu tratar você, né, bem, é estar ali disponível e interessado, né, na sua história, né? E ser intencional, porque tudo isso aqui parece subjetivo, mas não é. Os elementos que, né, carregam a inteligência emocional, eles são subjetivos. A gente está falando do emocional, do comportamento. Mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu estou concentrando o meu esforço, a minha energia, né, e o meu tempo. Tempo hoje vale ouro. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo assim, tudo muito acelerado. Piscou, já acabou abril, né? Já estamos em maio, daqui a pouco, né? Já temos aí um outro encontro, enfim. Mas a gente tendo intencionalidade em como empregar esses ativos de tanto valor, a gente está sendo também estratégico nas nossas relações, no nosso trabalho, ok? E aí, caminhando para o nosso final, aonde tudo isso, dessa ponte que a gente construiu aqui, do reconhecimento, perdão, da conexão, se conecta com o reconhecimento. Tudo a ver, tudo a ver. Eu trouxe aqui um dado para vocês, eu gosto sempre de trazer um dado quantitativo, né, de número. E ali uma pesquisa realizada, né, recentemente pela Infoque diz que as empresas, ali eles fizeram com empresas, mas entenda, empresas, o negócio, eu como um prestador de serviços, né, eu como um profissional na minha área, que aplico algum ato de reconhecimento naquilo que eu faço eu ganho infinitamente mais envolvimento. Eles colocaram ali 71% nessa pesquisa do que outros que não têm esse hábito. Então, a gente falando agora de reconhecimento, o Rafa estava no começo falando, né? E eu acompanho vocês na rede social, eu sei que tem uma das vias de reconhecimento que vocês usam bastante, mas eu, nas minhas relações pessoais e profissionais, eu estou, né, usando das vias possíveis de reconhecer, né, o outro. Então vamos lá. Eu quero emprestar uma lente aqui nova para vocês hoje, que vai além de dois caminhos que a gente usa bastante e até cultural, né? Brasileiro gosta muito de presentear, né? E realmente os presentes são, né? É um canal de reconhecimento que todo mundo gosta. Quem não gosta de presente, não é mesmo? Né? Eu gosto. A gente tem datas para isso, né? Daqui a pouquinho já passou Natal, já piscou. Agora a gente teve Páscoa, já piscou Dia das Mães, já piscou Dia dos Namorados e pais e assim sucessivamente. A gente gosta de presentear. Mas dá para fazer isso na mesma intensidade o tempo todo? Nem sempre, né? E às vezes também, se a gente faz muito, perde o significado. Então, dá para ampliar um pouco essa gama, né, de canais para reconhecer? E aí eu quis trazer aqui para vocês um livro que eu gosto muito, talvez alguns de vocês aí conheçam, o livro que chama As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman, que é o livro mais popular dele, que fala, né, dessas cinco linguagens nos relacionamentos de afeto, né? Tem ali entre casais, entre pais e filhos, enfim. Mas pegando essa mesma teoria, ele, né, escreveu esse livro, As Cinco Linguagens da Valorização Pessoal no Ambiente de Trabalho. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou
conversar com uma pessoa que quer desenvolver mais inteligência emocional, uma das ferramentas que eu aplico é um teste que chama As Cinco Linguagens, que tem tanto as cinco linguagens do amor para os relacionamentos, quanto as cinco linguagens de valorização pessoal no trabalho. Rafa, a gente está com 2 minutinhos para o nosso horário. A gente consegue avançar uns 5 minutinhos? Sem problema algum. Então Pode tá bom. avançar à vontade. Então vamos lá. Obrigada. Então, assim, a primeira é que ele também traz na teoria dele, tanto das linguagens do amor quanto, né, de valorização ou validação, são os presentes. Tem gente que ama presente. Você pode fazer coisas, você pode falar coisas. Se você não traz nem que seja um bombom, né? Sei lá, nós mulheres, uma flor, né? Alguma coisa assim, algo que você comprou numa viagem, aeroporto que você viu, um imã de geladeira, eu não sei, né? Tem pessoas que se não tem um presentinho, não se sente, né, ali valorizada, não se sente amada, né? Vocês devem ter aí no rol de amizades e pessoas que vocês conhecem, porque aquilo é o quê? No teste a gente vê a primeira linguagem, né, de validação e valorização. Ela gosta, né, dentro do que ela já viveu na vida dela de experiências, aquilo para ela é uma marca. E eu vejo que aqui na Forever vocês celebram muito, né? Vocês têm muito essa linguagem como, vamos dizer assim, registrada ali no DNA de vocês. E é incrível, quem não gosta, né, gente? Acho que é difícil. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que não goste de presente. Mas tem gente que, se não tem, assim, legal, mas parece que faltou alguma coisa. Então, a primeira linguagem, né, é, é presente. A segunda linguagem é palavras de afirmação. Então, é o foco na minha comunicação com o outro. O outro gosta de ouvir sobre como eu o vejo, o que que eu reconheço, as qualidades que ele tem, né? Como ele me ajuda, como ele me faz bem, né? Isso vale ali pro nosso cônjuge, isso vale para amigos, isso vale para os filhos, isso vale para os nossos pais. A gente sente que o olho da pessoa até brilha quando a gente fala, né, sobre ela, né, o que a gente valoriza nela. Então, a segunda aqui, linguagem, são palavras de afirmação. E eu trouxe ali um adendo. Quando a gente está num contexto assim de negócios profissional, o famoso feedback, né? Para sempre, quando for, né, coisas boas, positivas, a gente pode falar no um a um, a gente pode falar no público, mas quando não é, né? A gente sempre fazer isso no privado. Às vezes as pessoas esquecem disso e é muito importante. Terceira linguagem, tempo de qualidade. Então, a valorização é baseada na atenção dedicada. Tem pessoa, eu tinha um líder há uns anos atrás que tempo de qualidade é uma das minhas linguagens principais. E ali, quando a gente tinha o nosso tempo de reunião de mesa para atualizar as coisas que estavam acontecendo, tal, eu ia falando e ele ia digitando. E quando não só digitando, digitando e vendo celular. Mas com o tempo a gente vai conhecendo a pessoa, eu sabia que ele estava me escutando, ele voltava em pontos que eu falava, eu sabia que ele estava com a atenção, mas para mim, como essa é uma linguagem principal, um dia, numa sessão de feedback, eu tive que chegar e falar assim, chefe, olha, será que quando a gente estiver com o nosso tempo ali, que não acontece toda hora, né? Porque você é bem ocupado, mas você pode não olhar, né, para o computador e para o celular, porque eu gosto dessa coisa do olho no olho, né? Da gente ali trocar, né, com mais intencionalidade, enfim. Não, mas eu estou te escutando, não fica preocupada, é que eu sou multitarefa. Eu falei, sim, eu sei, mas eu particularmente, né, não me sinto muito confortável. Se puder, desde aquele dia, telefone do lado, computador do lado, só olhando o meu computador das coisas que eu estava mostrando, porque ele entendeu.
que aquela era uma linguagem importante para mim. A tal da escutativa, né, na sua totalidade, não só parcialidade, porque ele era bom de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aqui eu coloquei também essa figura da mesa. Gente, quão precioso é. Eu trabalho muito com mulheres também, né? Então, quando a gente tem, às vezes, encontros, é uma coisa quando a gente está assim numa plateia e é outra coisa quando a gente vai para a mesa. A mesa, ela aproxima. Usem mais isso na vida de vocês, pessoalmente, na família, né? Tem os combinados ali de deixar o celular do lado para vocês conversarem, saber o que está acontecendo, se atualizarem com as pessoas que vocês também querem gerar conexão no trabalho de vocês, nos projetos de vocês. Tenham também tempos de mesa. Então, eu atendo muito no online, né? Mas vez ou outra, quando a pessoa gosta, a gente combina de uma vez, né, por mês, a gente tem um tempo do presencial, ou às vezes almoçar, ou às vezes tomar um café e fazer a sessão ali nesse ambiente. É impressionante a mudança e o impacto que tem, né? Mas isso aqui muito ligado à terceira linguagem do tempo de qualidade. A quarta linguagem é atos de serviço, né? Quando a pessoa faz algo por mim, me ajuda a resolver algo que para mim é uma dificuldade, talvez para ela faz com o pé nas costas, como a gente costuma falar. Mas só o fato de você ter sido um facilitador na vida dela, você ganha muito. Atos de serviço é também ali a segunda linguagem para mim mais forte. Então, quando a pessoa vai fazer algo, por exemplo, talvez algumas mulheres me entendam assim, levar o carro para lavar, né? Levar o carro para trocar óleo. São coisas que eu não gosto de fazer, né? Se alguém faz isso por mim, é um ato de serviço assim, me ganha, porque eu amo, né? Ou me ajuda ali num sistema complexo, alguma planilha que o meu nível de Excel não alcança mais. Isso para mim fala, né? Muito, muito, muito. E eu entendo isso como uma linguagem tanto de amor, de afeto, como valorização também. E para fechar, a nossa cinco, toque físico. Óbvio, coloquei ali apropriado, mas tem pessoas que gostam do toque físico. Vocês vão lembrar aí nos relacionamentos de vocês. É a pessoa que pega na mão, no braço, que gosta do abraço, né? Que gosta lá do high five, né? Que, né, nos relacionamentos, aquele que gosta de sentar mais pertinho, enfim, porque essa é a linguagem dela. Então, eu preciso ter esse filtro com o outro. Eu preciso conhecer o outro porque é uma forma de reconhecer aquilo que faz bem para o outro. E como eu falei, o mundo está carente disso, né? Você pode, às vezes, mudar o dia de alguém, uma conversa difícil, quando você usa esse filtro para gerar reconhecimento e validação do outro. E para fechar, essa frase, a maneira mais profunda de motivar alguém é reconhecer a sua importância, do Dale Carnegie, e uma vida com menos contratos, mais conexão, menos ego do que é importante para mim, sim, do que eu gero impacto no meio em que eu estou. E aquela dica final que eu sempre gosto, um livro, Todos se comunicam, poucos se conectam, do John Maxwell, que é muito bom. E esse filme está na Netflix também, Arremessando Alto, que é uma aula de liderança